Doutora, a senhora falou uma questão que a senhora estagiou na Defensoria Pública. E aí, parte família e parte criminal. A gente tá no Brasil, assim, principal problema do país, na minha opinião, é impunidade e a insegurança que a impunidade gera e produz. Né? E aí o que acontece? Eu acho que tem gente, muitas pessoas ficam assim, caramba, como é que um advogado pode ter o estômago para defender alguém, um réu confesso de assassinato, seja ele o crime que for. Como é que é isso pro estagiário de direito e também a sua visão para passar para as pessoas, né? Hoje eu entendo um pouquinho mais, apesar de vez em quando você vê um caso, principalmente para quem é pai, você vê um caso que te afeta muito, ainda dá uma gastura. Eu vou usar a palavra. Amo essa palavra. Ainda dá uma gastura, mas assim, aí você vê, não, olha, o advogado não necessariamente está ali para defender e inocentar a pessoa. Está ali para ver se o devido processo legal está sendo cumprido. É isso. Todo mundo tem direito a uma defesa. E a defesa ela tem que ser ampla, isso está na Constituição. Direito à ampla defesa e o contraditório, todos nós temos. Sim. Por isso, do papel do advogado, da Defensoria Pública, do defensor dativo, a pessoa não pode ser condenada sem uma defesa ampla, sem um advogado. Os direitos têm que ser iguais, tanto de quem acusa, como da parte de quem está defendendo. Então, a gente não pode levar... Eu vou fazer uma comparação interessante. A gente não pode levar as nossas emoções para o caso que a gente está julgando. Um exemplo. Assim como o advogado não deve levar as suas emoções, as suas convicções, os seus pensamentos para defender alguma causa de quem quer que seja. Imagina um médico num plantão. Chega uma pessoa, um criminoso, que acabou de ser baleado. O médico, sabendo de todo aquele histórico criminoso, o médico não vai salvar a vida daquele homem ou daquela mulher? É a mesma situação. Entendi. Todos nós temos o direito à vida, à liberdade, direito a uma defesa, direito à dignidade. Então, a gente tem que ter isso como meta, independentemente dos nossos valores. É o que eu falo, por exemplo, numa delegacia. Eu falo isso muito. A gente tem delegacia que combate a intolerância religiosa, que tenta combater e fazer todo o trabalho de prevenção a essa questão do preconceito do LGBTQIA+. Enquanto delegado, eu não estou ali para julgar a orientação sexual de ninguém. A pessoa, homem, que tem orientação sexual, ele é homossexual, ele vai chegar na delegacia dizendo que sofreu um preconceito, eu vou falar, merece mesmo. Não pode ser assim, eu não posso ter um juízo de valor que impeça o meu desempenho profissional. Eu sou o delegado, eu tenho que analisar o fato. Eu não tenho que me imiscuir, na minha opinião, em relação àquela pessoa. É por aí que a gente tem que pensar, como advogado, como médico e todas as outras profissões. A senhora contando muito da teoria do direito, a frase que me veio, apesar de eu ser de exatas, foi justiça não é vingança. Né? E a justiça é para todos. Exato. E assim... Mas a senhora concorda que existe, sim, um problema de impunidade no país? A questão da impunidade, eu acho que perpassa a questão da punição ser branda para determinados crimes. O que eu vejo hoje, e eu falo muito sobre isso. Existem os crimes menos violentos e os crimes violentos. E existe uma questão que quando a gente faz uma situação flagrancial, chega uma situação flagrancial em que há uma prisão em flagrante. A prisão em flagrante hoje, em 24 horas, você tem que apresentar numa audiência de custódia. E lá é feita uma série de questionamentos. E dali é tomada uma decisão se aquela pessoa vai responder o processo em liberdade ou se ela vai ser encaminhada para o sistema. Se você for analisar essa política de desencarceramento, essa nossa ideologia hoje de um garantismo exacerbado, de um vitimismo, quem é que vai preso hoje efetivamente? Quem não tem nenhuma a maioria dos defesa, crimes, né? A maioria dos crimes não violentos, estelionato, apropriação, um furto, um porte de arma, que não tenha gerado uma violência contra a pessoa, a maioria dos casos não vai ser preso depois de uma audiência de custódia ou num pedido de prisão preventiva. Por quê? Porque a política do desencarceramento. Prender não ressocializa. Prender não ressocializa. Então, soltar ressocializa. Aí o que acontece? Esses crimes menos violentos, como não são punidos hoje com a prisão desde o início, permite que de crime violento passe a ser violento, porque ele volta para a rua. Ele sente
a impunidade. Porque ele é parte disso. Ele vivenciou isso. Ele voltou para as ruas. Então, poxa, vou continuar a fazer. Cadê a ressocialização? Então, a gente tem que mudar todo um sistema. Não é dizer... então qual é a solução, Verônica? Isso é um problema muito sério, muito delicado. Muito delicado. A solução não é assim. Agora, a solução também não é só um ponto. Não é só aumentar a pena. Não é só falar, não, então vamos agora vamos autorizar a prisão perpétua e a pena de morte. Isso não vai solucionar. Não. Porque se solucionasse, quando surgiu as medidas protetivas de urgência na Lei Maria da Penha, não haveria o feminicídio, porque agora a mulher tem a medida protetiva. Olha o nome, protetiva, para proteger. E protege, efetivamente. Se protegesse como deveria, não haveria feminicídios. Automaticamente... Só que a questão não é isso. A questão é a pessoa que pratica. Ela não respeita a lei. Ela não respeita o limite. Ela não sabe mais viver em sociedade. Ela desrespeita as regras. Como conviver com uma pessoa que desrespeita as regras e não é segregada? E não tem nenhum tipo de punição? A gente, quando educa e a criança faz algo de errado, a gente não coloca num cantinho para pensar, a gente não vai conversar, não vai mostrar que aquilo está errado. O que a gente faz hoje com um adulto que comete algum crime? E o pior, né? Transforma ele num criminoso ainda pior. Aí você deturpa uma realidade que agora a polícia não pode mais fazer o seu trabalho nas comunidades. Tem toda uma restrição da atuação policial. É todo um desvirtuamento de valores. A polícia agora só entra quando? Em que tipo de situação? Porque normalmente ela não pode mais entrar. Sim. Existe uma ordem judicial. Então você para pensar o que a gente está vivendo hoje. Hoje a gente está vivendo o seguinte quadro. Você sai à rua, se você volta e você tem ainda o seu portão de cobre, agradeça. Se você tem um número de cobre, o número do seu prédio... ali, agradeça, porque agora o crack, os viciados em crack furtam tudo de cobre para vender, para manter o vício do crack. E cadê? As ruas estão cheias. Como que se soluciona isso? Aí você vai falar que isso não é problema de polícia, isso é problema de saúde? Então vai chamar SAMU quando alguém estiver cometendo um crime porque está no ápice do vício. Tu não chama SAMU, tu chama o 90. Isso se você não estiver filmando, ao invés de pedir ajuda. De pedir socorro, porque agora o povo só filma. A gente acabou de ter um episódio aqui com uma menina que tava num carro, o carro dela foi roubado, ela estava dentro do carro com os criminosos, teve uma troca de tiros e ela tomou 7 tiros. Ela conseguiu sair do carro. E aí, várias pessoas em volta dela, isso na frente do hospital da Barra, no hospital da Barra, todo mundo filmando. E aí, uma abençoada numa policial passando e falou: vocês estão malucos? Um bando de homem aí, grande. Bora. Socorrer ela vai morrer. E aí, esse é o estado das coisas. Não, isso é o que a gente está vivendo hoje. São essas as pessoas que fazem parte da sociedade. E tem gente que ainda fala que a culpa é da sociedade. Sim, mas quem é a sociedade? Somos nós. Então, de quem é a culpa? Eu estava falando exatamente sobre isso, em relação a, por exemplo, a violência doméstica e familiar. Por que existem tantas agressões entre 4 paredes? O homem agredindo a mulher em sua maioria. A gente sabe que a mulher também agride o homem. Não estou aqui dizendo que só a mulher é agredida. Não é isso agora. Estatisticamente, as mulheres são muito mais agredidas que os homens, ponto. Isso é fato. Aí há essa agressão. Mas aí vamos falar da origem. Por que o homem agride a mulher? Porque o homem acha, na estrutura machista da nossa sociedade, a cultura machista, esse patriarcado estruturado, de que a mulher posse, é propriedade, é objeto dele. Tem homem que há 50, 60 anos atrás batia na mulher e falava assim: por que eu não posso bater nela se ela é minha posse, ela é uma coisa minha? A objetificação da mulher. O dote. Quando eu falo nas minhas palestras, eu começo falando: gente, alguém aqui sabe o que é o dote? Dote nada mais é do que a mulher sair do domínio do pai e ir para o domínio do marido, pagando. E a legítima defesa da honra? Legítima defesa da honra é uma justificativa no tribunal do júri de tempos atrás do homem, quando ele tinha que justificar por que matou aquela mulher. Tribunal do júri. Tribunal do júri é composto por quem? Por pessoas, pela sociedade, por você. Então, o tribunal do júri inocentava, com base na legítima defesa da honra. Então, quer dizer, o homem tem honra. A mulher tem o quê? Se submeter à honra. Então, a gente estava vivendo isso até outro tempo atrás, até pouquíssimo tempo atrás. O Código Penal era da década de 40, se não me engano. Gente, no Código Civil de 1916, porque o novo Código é de 2002,
O anterior código, que foi o que eu estudei para fazer prova para concurso público, ele permitia uma semana, o marido, quando casava com a mulher, ele tinha uma semana para devolver a mulher caso ele tivesse descoberto que ela era deflorada. Direito de desistência, tipo... E tinha que descobrir isso, ele tinha um prazo de 7 dias Tipo para o descobrir. Código do Consumidor. Agora você imagina, então como é que a mulher era tratada? A mulher não podia votar, até pouco tempo ela não podia se divorciar. O que ela era mulher desquitada? Nossa, mulher desquitada era pior do que tuberculose. Ela não podia mais entrar em ambientes, em casas de mulheres casadas, de famílias constituídas. Ela era segregada. Quase uma leprosa. Tá entendendo? Então a gente vivia nessa sociedade, querido. É até o tempo atrás. Agora veio a Lei Maria da Penha, 11.340 de 2006. E a violência psicológica, que eu falo muito, crime de violência psicológica contra a mulher, 2021. Violência psicológica. Mas o que é isso? É crime. Tem gente que nem sabe o que é. Mas eu vou concordar, discordando um pouco da senhora, com relação a... Acho que aquele problema da impunidade também está na questão da violência doméstica. Muitos homens agridem porque sabem que não vão presos. Né? Sabem que não vai dar nada, não vai pegar nada. Antes da lei 11.340, ainda tinha a questão da cesta básica, que a punição era prestação de serviço, cesta básica, não havia prisão em flagrante. Hoje há. Hoje há prisão em flagrante, hoje há prisão em descumprimento de medida protetiva. O problema são as leis são brandas, a punição é branda. Então ele é preso, mas daqui a pouco ele está de volta. Sim. E é o que eu falo, enquanto as pessoas não se conscientizarem da gravidade desse tipo de crime, violência doméstica e familiar, o seu algoz é uma pessoa que conhece a sua vida, a sua rotina. Isso quando você não tem filho. Ele sabe onde você mora, onde você malha, onde você faz compra, onde é o teu salão de cabeleireiro, onde os seus familiares moram. Ele sabe tudo da sua vida. Por isso que só em 2021 agora é crime o stalking, perseguição ameaçadora. Por que só agora é crime? Por conta dos feminicídios. Feminicídio só é crime em 2015. Feminicídio, homicídio de mulheres pelo fato de serem mulheres. 2015. Olha como é que a gente está atrasado. Apesar da nossa lei ser a terceira melhor lei do mundo, o Brasil é o quinto país que mais mata mulheres.